No dia 11 de setembro, a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovou o substitutivo SCD 98 de 2002 ao projeto de lei complementar do Senado PLS 98 de 2002, de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Agora aguardamos para hoje a votação pelo plenário do Senado, uma vez que o requerimento de urgência já foi apresentado pelas lideranças partidárias e lido em plenário no dia 26 de setembro. Houve, senador Inácio, um acordo de lideranças com o presidente, senador Renan Calheiro, e ficou pautado para terça-feira, dia 1º de outubro, hoje, a votação desse importante projeto que vai permitir a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Este projeto é aguardado com ansiedade por diversas lideranças e pela população de centenas de comunidades em todas as regiões do Brasil, sobretudo no meu estado do Pará. Afinal, a possibilidade de criação de novos municípios, senador Mozarildo, Vossa Excelência, que é o autor do projeto de lei, pelas Assembleias Legislativas, foi suspensa há 17 anos e desde então não se criou mais municípios no Brasil. Entendo que a suspensão ocorreu para evitar o que se fez no passado, com a criação sem qualquer parâmetro ou regras de municípios no Brasil afora. No entanto, o projeto que estamos prestes a votar cria regras, evita distorções e define quais requisitos deverão ser cumpridos pelos distritos que buscam se emancipar. E esses requisitos são rígidos, evitando, como disse, a criação indiscriminada de municípios. Defendo este projeto por conhecer a realidade da Amazônia e do meu estado do Pará, onde temos apenas 144 municípios. O estado de Minas Gerais tem 800 e tantos municípios. Desses 144 municípios, senador Mozarildo, só dois não se enquadrariam nas regras que estamos votando, só dois. Quanto dos 800 e tantos de Minas, centenas deles não se enquadram. Como a mesma coisa em São Paulo, centenas deles não se enquadram. Então a distorção não está na Amazônia, a distorção está nas regiões sul e sudeste. Estão prontos, como disse, estão prontos para ser votados na Assembleia Legislativa 48 projetos de emancipação política de distritos paraenses. Nem sei se todos os 48 vão atender às exigências, mas os que tiverem atendido às exigências poderão ter o direito a se emanciparem ou a se fundirem. A ALEPA, portanto, apenas aguarda a resolução do Congresso para que essas propostas possam também caminhar no Legislativo paraense. Nosso estado tem alguns casos emblemáticos. Um deles é o distrito de Castelo dos Sonhos, por exemplo, que fica distante 1.100 quilômetros da sede de Altamira. Quer dizer, um distrito está a 1.100 quilômetros da sede do seu município. Outro exemplo, em Novo Repartimento, fica o distrito de Vitória da Conquista, onde está o segundo maior projeto de assentamento do Brasil, hoje com mais de 12 mil habitantes, e não pode se emancipar. Temos ainda o distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, também com economia própria e população suficiente para ser transformado em município, além dos distritos de Quaraci e Mosqueiro, ambos na região metropolitana de Belém. O distrito de Quaraci com mais de 140 mil habitantes, que precisam de uma administração própria para dar conta da alta demanda de serviços públicos que surgiram com o crescimento da população. Tenho recebido de forma constante ligações e recebo no meu gabinete liderança de todo o Estado, que pedem nossa mobilização na defesa desse projeto. Cito, sem cometer injustiça com os demais amigos que nos procuram, o Miguel Costa, presidente da Comissão de Criação de Novos Municípios do Pará, a Neuci Rodrigues, a Preta, lá de Castelo dos Sonhos,
o Edilson Segolo, presidente da Comissão Pró-Emancipação de Cachoeira da Serra, em Altamira, o Reinald e o Vitor Gonçalves, ambos de Vitória da Conquista, distrito de Novo Repartimento, e tantas outras pessoas que trabalham para garantir uma grande conquista para os paraenses do interior do Estado. Finalizo. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, senador Oswaldo. Primeiramente, quero congratular com Vossa Excelência por tão importante matéria que está sendo debatido na tribuna no dia de hoje. Nós, do centro-oeste e do norte do país, na verdade, precisamos de olhares diferentes para essa questão de emancipação municipal e até também voltar àqueles projetos do senador Mozarildo Cavalcante com relação a estados também. Mas o que se trata agora são de municípios. Existem comunidades já passou da hora de serem emancipadas, tanto no seu estado e quase todos esses municípios que Vossa Excelência citou aí, eu os conheço, até porque grande parte foi feito por mato-grossenses que saíram do norte de Mato Grosso para lá. Portanto, são comunidades que precisam realmente da sua independência administrativa, que já tem vida própria, tem renda própria, população, tem tudo. Falta apenas uma legislação mais ágil, a fim de que possa se instalar esses municípios. É necessário que o Congresso Nacional se preocupe com isso, que são populações que para lá foram com dificuldades, enfrentando o pioneirismo nesse país, que não é fácil ser pioneiro num país como o nosso, de dimensões continentais. E eu falo isso porque também fui um criador de municípios em Mato Grosso. Quando deputado estadual, mais de 30 municípios nós criamos na região norte do estado, Guarantã, Matupá, Peixoto, que eram todos eles pertencentes a Chapada dos Guimarães, que era o segundo município maior do Brasil à época. Primeiro era só Altamira e depois Chapada dos Guimarães. Hoje, mais de 30 municípios foram criados somente do município de Chapada dos Guimarães. Portanto, parabenizo com Vossa Excelência e tenho o nosso apoio total e irrestrito, porque verdadeiramente essas regiões precisam e merecem ser emancipadas. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço, senador Oswaldo Sobrinho, e tenho certeza absoluta que a parte de Vossa Excelência enriquece o pronunciamento e embasa a necessidade que todos nós reconhecemos de votarmos no dia de hoje, conforme compromisso do presidente Renan, esse projeto do senador Mozarildo Cavalcante, a quem eu concedo com muita honra a parte. Senador Flecha Ribeiro, Vossa Excelência abordou com muita propriedade o quadro que está posto nesse projeto. Porque, veja bem, esse projeto foi aprovado aqui, foi para a Câmara, passou vários anos lá, foi, digamos assim, aprimorado e nós estamos aqui prestes a votar. E esse projeto, ao contrário do que se comenta em alguns lugares, ele é um projeto moralizador para a criação de municípios. Disse bem Vossa Excelência, no passado se fez uma farra. Se essa lei já estivesse em vigor, não haveria municípios, por exemplo, como Borá, em São Paulo, que tem 980 habitantes, não tem nem 1.000 habitantes. E o outro, segundo o menor, em Minas Gerais. E onde tem mais municípios, em torno de 5.000 habitantes, é justamente no sul e sudeste. Então, nós precisamos, e aí estabelecemos critérios para a criação de municípios na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E exigimos uma coisa que nunca foi exigida, é o estudo de viabilidade econômica. Portanto, nós não vamos criar municípios por questões políticas somente e nem tampouco para acomodar a situação deste ou daquele grupo político em qualquer estado. Esse realmente é um projeto que moraliza a criação de municípios e leva em conta uma série de condicionantes que nele estão para que nós possamos realmente criar, fundir e desmembrar municípios. Agradeço, senador Mozarildo, Vossa Excelência, que é o autor do projeto de lei do Senado 98 de 2002. E é bom lembrar, senador Mozarildo, que o seu projeto, o projeto de Vossa Excelência, não cria despesa, porque o FPM definido para o Estado, tanto faz ele ter 144 municípios ou ter 180, vai ser o mesmo. O que vai haver é uma divisão do FPM do Estado para mais municípios, dando condições de gestão descentralizada com autonomia a esses distritos. Lembro ainda que, para atender ao que estabelece a resolução, os projetos de novos municípios terão de tratar dos plebiscitos realizados ou a serem realizados e dos estudos de viabilidade municipal.
necessários divulgados antes da consulta popular. O projeto define um limite mínimo de população e outras condições para a criação de municípios, assim como levar em consideração o resultado dos estudos que me referi. Entre as regras, foi definido ainda que o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral será a base de cálculo para o número de eleitores necessários à admissibilidade dos requerimentos de alteração de fronteiras político-administrativas. No projeto de Vossa Excelência, eram 10% de eleitores. No projeto que foi à Câmara e voltou modificado, elevou para... Também ficou estabelecido que os limites populacionais mínimos exigidos para a criação de municípios, enquanto o Senado propôs 5.000 habitantes para as regiões Norte e Centro-Oeste, 7.000 para o Nordeste e 10.000 para o Sul e Sudeste, a Câmara propôs um cálculo com base na população municipal média do país. Os números ficaram próximos. O que é que a Câmara propôs no projeto dela? Tira uma média da população municipal, excluindo os 25 maiores municípios e os 25 menores municípios. Os municípios restantes, você tira uma média da população. Essa média da população é que vai definir a criação, a possibilidade de emancipação dos municípios. E 50% dessa média para as regiões Norte e Centro-Oeste, que passou de 5.000 no projeto do Senado para 5.997 nesse cálculo, 70% para municípios no Nordeste, desta média, excluídos os 25 maiores e 25 menores, que passou dos 7.000 que o Senado definiu para 8.396 municípios, e 100% para o do Sul e Sudeste, que saiu de 10.000 para 11.995 municípios. A regra da Câmara, senador Mozarido, ela tem lógica, porque ao invés de fixar um número para que nós tenhamos que, à medida que a população for crescendo, nós tenhamos que modificá-lo, ela já define um percentual pela população dos municípios, dos números Ela define, então, uma regra pela mudança da população dos municípios. Então, muda a população, muda a quantidade de habitantes para que possam os distritos se transformarem em municípios. Os deputados federais também introduziram um dispositivo que exige a comprovação pelo estudo prévio de que o novo município será capaz de cumprir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é importantíssimo também. Portanto, são regras claras. Teremos casos em que, ao invés de desmembrar e criar novos municípios, teremos, pelo contrário, incorporação de municípios. Temos, assim, uma possibilidade de rediscutir a administração pública no Brasil, na parte que mais importa e que está mais próxima do cidadão, o município e o distrito em que ele vive. Entendo, portanto, que esse projeto deve ser prioridade nesta casa e merece nossa atenção para a sua aprovação ainda na sessão de hoje do Senado Federal. Muito obrigado, presidente.